2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Pode colocar o fundo, tá? Josué faz o corte. Glória a Deus. Diz assim, está na tela também, ó. Versículo 4 diz assim: porque Cristo que temos tal confiança em Deus, não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a vossa ou a nossa capacidade vem de Deus, a qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Curve sua cabeça comigo. Senhor, estamos diante da Tua presença nesta noite, para prestarmos um culto racional, e agora vamos ministrar a santa, infalível, fiel palavra. Pai, nos dá o dom, a capacidade, a sabedoria do alto para ministrar. Desenrola o rolo no nome de Jesus. Abençoa os dizimistas e ofertantes da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo, vejamos esse texto, sobre especificamente esse verso, a parte B. A letra, em algumas traduções diz assim: a letra fria mata. Antes que entre os haters para me criticar, eu li o texto e o contexto e sei do que se trata. Está falando da nova aliança, que é superior à velha aliança. Na velha aliança era preciso muito sacrifício. Na nova aliança devemos prestar um culto racional, que é o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Entendamos uma coisa, só que eu preciso trazer algo que o Espírito Santo do Senhor não se prende a semáticas, a exegeses, não se prende a interpretações rasas, mas o Espírito, ele leva às profundidades mais profundas de que o Rio São Francisco. Veja, quando ele se refere aqui, que a letra fria por si só mata, porque no Velho Testamento você vai encontrar, onde Jesus ia, tinha algumas classes de pessoas, fariseus, saduceus, zelotes, e sempre dizia: é lícito curar no sábado, e Jesus estava ali para sempre responder, e sempre estava ali para indagar a Jesus. Os fariseus, eles não eram cumpridores da lei, mas ele era alguém que exigia que alguém cumprisse a lei. Eles não cumpriam a lei na totalidade, porque a lei, ela era severa, a lei, ela oprimia, e às vezes a gente vimos pessoas no nosso tempo ainda sendo oprimidos. Aumenta um pouquinho esse fundo, filho, aqui em cima em mim, para eu ouvir. A lei, ela muitas das vezes, ela oprime, mas é preciso entender uma coisa: nós estamos na época da graça. Precisamos entender uma coisa: na época da graça, Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida, e vida com abundância. Não é que nós temos direito a vivermos no pecado, não é isso. Mas se nós formos de forma violenta, interpretarmos a coisa no detalhe, na vírgula, eu quero saber quem serve. Eu quero saber quem é capaz de servir. A obra do Senhor Jesus tem o cabeludo e tem o careca. A obra do Senhor Jesus tem o que corre e o que caminha. Tem o que caminha e tem o que se arrasta. A gente vimos que uns diziam: é lícito e devemos guardar o sábado, pois é
sábado. Sem guardar o sábado não vai para o céu. E se pega nisso e briga por causa disso. Quando Jesus disse: eu sou maior do que o sábado, porque o Filho do Homem não veio que não seja para... Sabe para quê? Para dar vida, e vida com abundância. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Não está saindo nada aqui em cima. Zero. Aqui em cima não está saindo aqui. Eu não consigo me ouvir direito. Veja. Nunca houve uma época de tantas interpretações. Nunca houve uma época de todo mundo é um teólogo. Todo mundo tem uma razão. Fora quem tem achismo. Melhorou. Fora quem vive dos seus achismos. Um pastor vai dizer: olha, não deve dormir de camisa, porque sem camisa, porque se Jesus voltar você fica. O outro diz: você tem que dormir de terno, porque se você não dormir de terno, Jesus voltar, você não está pronto para subir. O outro diz: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente, porque a Bíblia ensina, a pomba só mostra as canelas, então você tem que se vestir cobrindo tudo. O outro vai dizer: Jesus me mostrou, eu fui no céu. Lá está Michael Jackson, lá está Fabiana Anastácia porque pintou o cabelo, lá está... Tem para todos os gostos. Tem interpretações para todos os gostos. Mas Jesus disse: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres. Aleluia. O evangelho de Jesus é puro, genuíno. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente complica a coisa para fazer um fardo ficar pesado. Quem não lembra da época que era pecado ter televisão em casa? Teve pastores que iam para a casa da pessoa buscar a televisão. E hoje as televisões estão dentro da igreja. Inclusive aqui na nossa igreja, que fique claro, nós temos uma nas dependências que é para as crianças assistir, tá? Hoje nós temos a televisão aqui, ó. Interpretações errôneas. Na letra fria, oprimiu os jovens. E hoje nossas igrejas estão vazias de jovens. Se a irmãzinha fosse para a escola de calça, era disciplinada. Se cortasse as pontas do cabelo, era disciplinada. Eu com essa barba grande, meu Deus, já tinha sido excluído. A letra fria mata, mas o Espírito vivifica. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aleluia. Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Paulo disse: olha, não adianta eu ter os dons de profecia, de interpretação, de ciência, mas se eu não tiver o olhar de amor. Uns creem que se comer porco por conta, quando Jesus manda os espíritos imundos para a manada de porco, é pecado. Outro diz: eu como a carne de porco e oro e está tudo certo. E eu como, oro e abençoo. Pois a Bíblia diz: comerá coisas mortíferas e dano algum lhe fará. Pisará na serpente e na aspe. Aleluia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. A letra fria faz o evangelho ficar pesado. E Jesus, não é a hipergraça, mas Jesus sabe mais o que? Ele diz: é eu quem carrego o seu fardo.
é eu quem te suporto. Até quando você não quer, quando você não tem força, sou eu quem te dou força. Você não está aqui não é porque você quer, eu não estou aqui não é porque eu quero. Estamos aqui, sabe por quê? Porque é a graça, é a graça, é a graça. Evangelho sem graça, aleluia, é um evangelho de fato ridículo. O evangelho precisa ter graça. Eu amo o seminário, amo os debates teológicos, mas se ele for acompanhado sem graça, é de fato sem graça, é exaustivo, é cansativo, é chato. Agora, quando ele vem acompanhado de uma graça que vem do alto, a gente recebe, porque sabe o que? A graça nos constrange, a graça diz: você precisa mudar, a graça nos alcança, a graça vai buscar o ébrio, vai buscar a prostituta, a graça vai buscar o beberrão, e diz assim: Jesus te ama. Pastor Marco leu aqui hoje. Eu gosto dessa mensagem, rapaz, que ele leu aqui hoje. O filho fica em casa, certamente tinha um anelzão mais bonito que o meu, gado, servos, vou parafrasear, uma túnica de várias cores, mas ele não sabia que era dele. Como ele não sabia usufruir. Quando o irmão volta, ele se inflama, ele se ofende, ele só conhecia a letra, ele não conhecia a graça que perdoa, a graça que desculpa, a graça que regenera, a graça que levanta, a graça que ergue, a graça que nos carrega no colo através de Jesus Cristo. Você conhece aquele irmão que ele só tem mensagem de vara, que ele só sabe pregar assim: você mude, isso é para você. A igreja precisa disso. Nunca é eu, e nunca é nós, e nunca precisamos. Como é bom apontar o dedo para os outros, como é bom botar o dedo na ferida dos outros, como é bom pisar o pé em cima do outro, como é bom apontar o defeito do outro. Mas como é maravilhoso se colocar no lugar do meu irmão e dizer: eu entendo, eu compreendo, porque eu também já fui algo parecido, mas a graça do Senhor Jesus me amou. O Senhor Jesus me amou primeiro e me regenerou. Claro, irmão, que tem dia que tem que ter mocotó com farinha. Claro, que tem dia que você tem que chutar o pau da barraca. Claro que tem dia que você tem que dar um solavanco, uma chacoalhada para ver que acorda. Sim. Mas tem aquele dia que a gente diz assim: hoje é o dia de Jesus lhe botar no colo. Hoje é o dia de Jesus te colocar no colo, como uma mãe coloca um filho, e lhe linar para lá e para cá e dizer: eu te amo mesmo assim. Aleluia, eu te amo mesmo assim. Sou eu quem te mudo, sou eu quem regenero, sou eu quem realizo. Queridos, mas algumas pessoas pegam todo o fardo e colocam no Evangelho. Eu digo que nem muito a terra, nem muito o céu. É preciso ter equilíbrio. Não se pode abrir a porta para tudo, mas também você não pode fazer do crente um robô. Você não pode trazer interpretações
ao extremo para Ele. Olha uma coisa, que eu faço, porque é costume da igreja. Alguém me prove na Bíblia, só quem pode tomar ceia é quem é batizado. Eu fico vendo Tiago, no dia da ceia, na porta, dizendo assim: Jesus mandou ficar na porta aqui. Cadê a sua carteirinha de membro? Você foi batizado por quem? Cadê a sua carta? Eu fico vendo na Bíblia alguém não ser batizado nas águas, e João Batista dizendo: tem quantos anos de crente? Já mudou? Já foi discipulado? Então tu não será batizado, viu? Volte para o final da fila. A gente pratica por costumes. Interpretamos costumes, dogmas, como doutrina. E muitas das vezes oprimimos o povo. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, de modo geral, foi criado por Daniel Berg do Navingre. 2 suecos que vêm da região do frio. Chega em Belém do Pará em 1910, de terno e gravata. Que é muito bonito, é muito chique, é muito elegante. Mas onde é que está na Bíblia que só pode subir no altar se você tiver de terno e gravata? Já virou tema de uma música de Paulinho do Euripibu. Prega paletó, paletó não prega nada. Sou eu que saio pela rua entregando literatura. Nunca falta um dia só. Agora fala paletó. Às vezes a gente coloca um peso de, é bonito, é elegante, ande bonito, elegante, é bom. No calor de Sergipe, meu Deus. Mas eu preciso interpretar as coisas como se deve. Eu preciso interpretar da maneira correta. Porque a letra por si só, ela pode causar, sabe o que? Danos vorais. Mas a graça, aleluia, a graça nos alcança. A graça nos alcança. Porque todas as vezes que eu e você pensou ou desistiu, ficou pelo caminho, se Jesus não tivesse dado a mão. Se eu pegar 2 pessoas aqui, vem cá Lucas, vem cá Danilo, presbítero Lucas e auxiliar Danilo. Estamos em reunião nós 3 aqui agora. Olha rapaz, é o seguinte, fulano pecou, e aí vamos ter que disciplinar ele. Aí assim, o que é que vocês acham? Vamos dar quanto tempo de disciplina? Diga 1 ano. 1 ano. 1 ano pode até ser, diga 2 anos. 2 anos. 2 anos é uma conta boa. Mas eu ainda vou mais além. Vou juntar seus 2 com o seu. Vamos dar 3 anos a ele. Tá certo assim? É o quê? Vai matar. Às vezes o irmão nem entrou ainda, eu já estou jogando no mundo. Pastor, peguei um irmão que aceitou Jesus domingo fumando. Tem que disciplinar. Meu irmão, ele nem entrou ainda. Ele está só namorando. Se eu disciplinar ele, eu acabo de botar no mundo de volta. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou ensinar a palavra. Porque a palavra, a Bíblia diz que vai entre a divisa da alma e do espírito. Se não for através da graça do Senhor, que vai chegar para ele e vai dizer assim: eu preciso te mudar, eu preciso realizar uma obra grande e perfeita na sua vida. Você já prestou atenção que todos que um dia precisou de misericórdia, todos não, muitos, todos é um erro grave meu, que precisou de misericórdia, quando é para dar misericórdia não gosta de usar? Lembra-te de onde precisou da misericórdia. Lembra de onde precisou do perdão. Lembra de onde precisou que alguém desse a mão. Não, mas está aqui, ó. A regra, Arnaldo César Coelho, a regra é clara.
É Bíblia. Pega textos isolados do Velho Testamento, diácono Vitor, para justificar. Quando a mulher adúltera, que não é Maria Madalena, não tem texto que prove que é Maria Madalena, foi pega no adultério. Vamos atacar a pedra. Só via gente. Jesus. Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Não, mas ela foi pega no adultério e a lei diz: quem for pego no adultério deve ser apedrejado. Jesus disse: então atire quem não tem pecado. E começou. E o texto diz: e foi saindo de um a um. Onde estão os teus acusadores? Vai, mulher, e não peques mais, porque a graça não me dá direito de viver o pecado. A graça, ela me transforma, ela me liberta. Quem vive na graça sabe que precisa nascer de novo. Não da água, não do vinho, mas do Espírito, porque quem nasce do Espírito é diferente do mundo. Jesus, o que faz para ser salvo? É preciso nascer de novo. É possível um homem já velho voltar para o ventre da sua mamãe? Não, filho, não é esse nascimento não. É do Espírito. Todo crente que é nascido do Espírito, todo crente que é nascido do Espírito, ele exala a maravilhosa graça. Quando você vê um crente que não perdoa ninguém, que não desculpa ninguém, que não tem comunhão com ninguém, ele ainda não nasceu de novo. Ele está na lei, ele está na lei, ele está na letra fria, dentro por dentro, olho por olho. Mas ele anda com Jesus. Pedro também andou 3 anos e meio. E olha a espada de Pedro, olha. Olha a espada, olha. No dia que ele precisou, pegou lá a espada, deu-lhe espada na orelha de Malco, arrancou logo um pedaço. Jesus, perdão, tu tem que nascer de novo. Deixa eu devolver essa orelha lá no lugar. É por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e estando eles em Jerusalém, de repente veio do alto um vento, aleluia, e encheu toda a casa, e foram cheios do poder de Deus. A graça chegou, e quando a graça chegou, Pedrão se encheu e disse: agora eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, porque Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus liberta, e Jesus leva para o céu. Quando é na época da lei, é espada. Quer ver? Vá no Facebook e no Instagram do crente, presbítero Joel. Se só tiver problema no Instagram dele, briga e confusão, fuja dele, fuja dela. Pode fugir. Sabe aquele irmão que está sempre com os punhos cerrados para uma briga? Fuja dele. Sabe aquele irmão que só vê o defeito alheio, como a Bíblia diz, mas não tira a trave do olho dele, mas gosta de ver o argueiro dos outros? Fulano errou, tem que punir. Não é que não tem que punir. Alguém queria ir para o meu podcast próxima semana para falar de um determinado pastor, de uma determinada igreja. Não, irmão, lá não é lugar disso não. Ah, então você é conivente. Não, lá não é lugar não.
A Bíblia diz que o escândalo vem, mas é de quem traz o escândalo. Eu não vou dar palanque para ninguém estar falando de A, de B e de C da igreja de Cristo, não. Falando de pecado de A, de B e de C, não. Sabe por quê? Porque quem muita rota a santidade tem os seus pecados cabeludos escondidos. Já diz o filósofo José Carlos de Lima: torneira apertada demais tem vazamento. Aquele que não deu vontade de desistir nos últimos 12 meses, levante a mão. Aquele que nos últimos 12 meses não bateu uma friezinha. Aquele que não teve uma dificuldade nos últimos 12 meses, levante a mão. E eu vou agora estar tirando pedra nos outros. A letra fria. Por isso que eu costumo dizer: toda história tem 3 lados: o meu, o seu e o da verdade. Os evangelhos mostram 4 apóstolos, vamos chamar assim, Marcos também de apóstolo. Cada um vem numa situação de forma diferente. Como é que pode? Claro, está eu aqui, o pastor Marcos, vem cá. Eu cheguei lá no terreno para comprar mais o outro Marcos, inclusive Marcos, pastor, aqui é um problema. Aqui não vai dar certo não. De primeiro ele falou, depois ele concordou, tal, etc e tal. Mas a primeira impressão, eu também vou ser sincero, a primeira impressão, levei ele, isso aqui é bom. Aqui dá. Se levar alguém lá depois de limpo, o mesmo Marco disse: pastor, se a mulher tivesse limpado, tinha ganhado muito mais. É uma questão de ótica. A letra fria mata, mas o Espírito vivifica. A igreja de Cristo precisa ter mais Espírito e menos letra. Mas quando eu digo isso, eu não estou falando contra os teólogos. Eu não estou falando contra estudar a palavra, quanto a aprender a palavra. Não. Porque pense numa coisa boa: é conhecimento junto com graça. O conhecimento junto com graça é maravilhoso. O conhecimento junto com a graça é um prato de uma picanha gostosa. A gente mergulha no oceano do Espírito e recebe graça, recebe poder, recebe conhecimento. É maravilhoso. Todo respeito, tem um pastor aí, eu não vou dizer o nome, não sou antiético. Ele não acredita nos dons do Espírito, e ele é assembleano, e está famoso, quer limitar o Espírito Santo. Meu pastorzinho, o Espírito Santo não precisa de você para trabalhar, não, porque se cair é demônio, não, porque o Espírito Santo não faz isso, quem pula é demônio. Para de colocar a mão nas coisas de Deus. Se não tem o dom do discernimento, fica calado. Se tu não experimentou ainda o que é ser batizado e ser cheio do poder de Deus, tu não sabe o que é sentar aqui e receber uma carga de poder do Espírito Santo, da carne ficar trêmula, fique calado. Fique calado, se recolha a sua insignificância. Experimente dar um mergulho no oceano do Espírito, para você ver um negócio. Quantas vezes eu estou doente em casa, uma palavra contrária, uma seta, minha esposa coloca a mão na minha cabeça, a hora eu vomito na hora, fico bonzinho. Quantas vezes eu já fui orar em pessoas enfermas e na hora que saía a pessoa se levantar. Quantas vezes eu já vi Deus falar no íntimo. Se não conhece as coisas do alto, não coloque a mão. E as coisas do alto, por isso que a Bíblia diz que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Não é pela carne, não é pela letra, é por mergulhar no Espírito Santo de Deus.
Pastor, eu fico com a Bíblia. Eu também fico com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé. Concordo 100%. Então você também fica com a Bíblia quando diz que as mulheres não podem falar na congregação. Entenda o texto. Fique com a Bíblia quando Paulo mandou usar véu. Fique com a Bíblia quando manda a mulher ser submissa 100% ao marido. Fique com a Bíblia quando manda a gente devolver as nossas fazendas. Só que eu fico quando me interessa. Quando não me interessa, eu não fico. É preciso fazer a interpretação do texto, o que o texto está dizendo. Para eu não interpretar como eu quero, no meu bel prazer. Por isso, querido, o Velho Testamento, ele fala sobre o Deus Criador, aponta para Jesus. O Novo Testamento fala do Filho de Deus. Os Evangelhos falam da igreja primitiva, fala de Jesus na terra. Atos fala sobre a igreja primitiva. Paulo em suas cartas aponta para uma disciplinação, para uma organização da igreja, sobre a volta de Cristo. Veja, mas sobre o Paracleto, sobre o Espírito Santo, era necessário ter um terceiro evangelho. E por que Deus não permitiu que tivesse um terceiro evangelho sobre o Paracleto? Sabe por quê? Porque tem coisas que é preciso descer na olaria para receber. Quer se acordar 10 horas do dia, quer receber poder, sai fora, barriga verde. Quer dormir até meio-dia, e quando for de noite está cheio de quê? De verme. Não tira um momento para falar com Deus, para louvar, para engrandecer, para adorar, para descer na olaria de Jeová, para sentir a presença, para sentir o espinhaço arrepiar, e o Espírito Santo descer e dizer: eis que eu estou aqui, eis que eu te carrego no colo, é cru. Um homem cheio do Espírito Santo, ou uma mulher cheia do poder de Deus, ele é capaz de impactar uma cidade inteira. Eu vou ser sincero, eu gosto das letras. Agora tem um negócio, eu tenho medo da irmã do coque. Eu tenho medo daquela irmãzinha que quando diz eis que diz o Senhor. Aquela irmãzinha que se ajoelha para orar e ora 2 horas sem parar. Eu tenho medo, sabe de quem? Daquela irmãzinha que se ajoelha toda madrugada. Eu estava aqui no final do ano passado nessa igreja 3:30 da manhã. Pastor Zé Leite chegou de São Paulo, eu, o pastor presidente, uma turma, sentamos aqui. Eu sentei bem aqui. Pastor Zé Leite chegou ali no meio, dobrou o joelho e começou a orar. 3:30 da manhã. Irmão, pareceu que houve uma nuvem sobre a casa. Eu estava sentado, outro deitado no chão, ele começou a orar. Deus, e começou a orar. A nuvem começou a tomar conta da casa. Aleluia, aleluia. Começou a constranger. Quem estava deitado se levantou. Quem estava sentado se pôs de pé. Outro se pôs de joelho. E a glória foi tomando, foi tomando. Ele ficou orando de 45 a 50 minutos. Orando. E ele começou a ser cheio. E começou uma nuvem a entrar na casa. Quando ele se levantou, chorando, cheio da presença, ele brilhava. Ele disse assim: Pastor Diogo. Eu disse: diga. Ele disse: eis que eu vejo um grande templo neste lugar, aleluia, e eu estou vendo o dia da inauguração, e eu estou vendo que vai ter muita gente, e eu estou vendo o Senhor feliz naquele dia, aleluia. Ele não sabia que eu queria comprar o terreno esse ano, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Quem ora, quem busca, quem
que abre as janelas espirituais, recebe poder, recebe graça, recebe unção, recebe visão, recebe revelação do alto. Alguém diz assim: Abílio Santana ficou famoso pela mensagem da águia. E porque a águia sobe, e porque ela vê não sei quilômetros, tantos metros, e ela quebra as penas, e ela sobe no monte. O crente tem que ser águia, tem que ter visão de águia. Com todo respeito, nobre, grande pregador, o crente tem que ter visão é do alto. A águia tem limitação, mas quem tem visão do alto não tem limitação. Vê o que ninguém vê, vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga. Aleluia, não há barreiras. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu encerrar. Já pensou Deus chegando para Abraão carnudo e dizendo: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão carnudo dizia assim: não, se o senhor quiser, o senhor faz aqui. Eu saí? Não, aqui eu sou próspero, a minha vida está organizada. Ao dedo. Letra fria, razão humana, possibilidades humanas. Abraão disse: eu vou. Juntou tudo, pegou Sarai e vai para onde? Vou para uma terra. Fazer o quê? Vou para uma terra que Deus me mostrou. E quem é esse Deus? O pai de Abraão servia a deuses pagãos. Mesmo assim ele deu ouvido. Sabe como era bom? Eu, garotão, 17 anos, fui ser coordenador de jovem de uma congregação no Nova Liberdade. Me tiraram do Jardim Centenário, pastor Santana me botou lá. Auxiliar de trabalho, menor de idade. Daí a pouco, o dirigente da congregação, que hoje é pastor, entregou. Pastor Santana liga para a casa da vizinha, porque não tinha celular e lá em casa não tinha telefone. Diga: o irmão Diogo, e vai dirigir o culto. Já pensou assim: o meu salário é quanto? Vai entrar quanto? Lá vai eu. Saía da rua D, no final de linha do Jardim Centenário, com a minha malinha, bonita, organizada, terninho feio, a pé. Oh glória, aleluia. Eu tenho um chamado, oh glória, Jesus me chamou, oh, Jesus me chamou para algo, oh glória. O que tem de obreiro que está precisando se encher do Espírito, saber que o chamado não é riqueza, o chamado, aleluia, nos constrange. O chamado não é para viver em palácios, muitas das vezes é para deserto, muitas das vezes é para um pé de joá. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, se o pastor for trocar um pastor, dependendo de quem é ele racha, rouba o coração do povo. Na outra esquina ele funda uma igreja, só faz trocar a placa. E tem mais sem vergonha ainda, que até os móveis rouba. Não, aqui é da igreja. Sabe o que é isso? Letra. Falta, sabe o que? Isso é lei. Falta graça. Graça. Já pensou Deus chegando para Moisés e dizendo: olha, eu tenho um grande chamado para você. Vai lá em Faraó. Não, Senhor, Deus me livre, vão me matar, está repreendido, vou fazer isso. Não. Tu vai lá,
Tu vai lá. Não se prenda aos detalhes. Não se prenda à realidade caótica de momento. Porque Deus é capaz de fazer milagres. Ele é capaz de fazer coisas que você não é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Mas Ele é capaz de fazer. Estudar é fundamental. Aprender é fundamental. Mas não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Não adianta eu conhecer de Mateus ao Apocalipse, se eu não tomar um banho do Espírito, se eu não experimentar da maravilhosa graça. Conhece o irmão que ele conta a história de todo mundo, testemunho de todo mundo, mas ele não tem nunca um testemunho para contar. Nem que Deus desencravou uma unha. Sim, Deus vai fazer, mas vai fazer como? Sim, Deus vai fazer, sim, mas de que maneira? Irmão, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí, irmão, fica. Irmão, fecha os olhos. Não, irmão, fechar os olhos nada, irmão. Estou observando aqui, para ver que hora o anjo vem aqui. Ai, Jesus, me ajuda. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus para a gente encerrar. Oh, Jesus. No final terá uma pequena reunião com os coordenadores de varões e com os pastores, dirigentes de congregação.